Então tá, pessoal. Eu queria trazer então hoje uma ministração. Eu quero falar de um assunto, não sei se alguém já viu na thumb ali ou na próprio título da live. Eu queria falar de um assunto que foi a minha última ministração com jovens. Eu falei sobre a vida de Jó. E como eu falei com eles também, eu vou falar para vocês, vai acontecer muito de eu falar Ló o tempo todo, que eu vou ficar falando a vida de Jó. Então quando eu falar Ló, automaticamente substituam por Jó, tá? Porque eu não vou falar de Ló em nenhum momento, não se preocupe. Então vamos falar hoje da vida de Jó, que não é Ló. E naquela ministração que eu fiz com os jovens sobre a vida de Jó, cara, Deus falou muito no meu coração. E eu vi como é um livro, cara, muito denso. Eu vou falar muito cara e mano, tá? Porque eu tô nervoso. E é um livro muito denso, com muita informação. E fazia muito sentido falar um pouquinho mais sobre isso. E abrir mais, esclarecer um pouco mais. E eu já quero introduzir esse estudo com uma informação. Mano, é muito bom estudar a Bíblia. Vão contando os manos aí. Mano, 1, 2, 3. É muito bom estudar a Bíblia, tá? Eu não sei se você já tiver essa experiência, mas a gente muitas vezes acha que estudo é para quem vai ministrar. Eu fiz poucos estudos na minha vida sobre alguns assuntos específicos que eu tinha mais interesse, mas eu nunca fiz um tão aprofundado como eu fiz com o Jó agora. E, mano, é muito enriquecedor, cara. A gente aprende muita coisa que a gente não aprendia antes e às vezes a gente acaba saindo daquelas histórias padrão que a gente conhece e muitas vezes por a gente ouvir tanto aquilo acaba caindo no esquecimento, às vezes acaba caindo na normalidade. E quando a gente estuda e vai um pouco além, a gente vê as coisas com uma outra cara, uma outra dimensão e aquilo fica muito mais rico no nosso coração. Então eu incentivo vocês a não esperarem ministrar no estudo para estudar. E sim estudar por vontade própria em casa. Vou tomar minha aguinha aqui, que eu nunca tomei na vida essa água chique. Olha só. Obrigado, David. Então tá, vamos lá então. Eu preparei um slidezinho agora para o nosso culto de hoje. Então, já vou esclarecer para vocês, eu vou passar slides e ver minhas anotações ao mesmo tempo. Então, pode ser que eu fique muito tempo olhando para cá, é porque eu estou mexendo nessas coisas tudo, tá? Então, está aqui o nosso tema, Sofrimento do Justo, um estudo sobre Jó. Então, a gente vai ver um pouquinho mais sobre a vida de Jó. E antes de ver sobre Jó, a gente precisa ter um panorama geral aí, né? E ter uma introdução desse tema. Então, a primeira introdução que a gente precisa passar aqui é que a gente tem que entender que Jó é um livro poético. E a Meire mandou um áudio. Não consigo ver áudio agora, né, Meire? Mas depois eu vejo. Jó é um livro poético. Então, por ele ser um livro poético, a gente pode esperar algumas coisas já que nos preparam para essa leitura. Quando eu li recentemente na leitura da Bíblia, quem não está numa leitura, entre no grupo de leitura, é muito bênção. Eu estou atrasado, mas eu estou lá. E quando a gente começou a ler o livro de Jó ali, confesso, até compartilhei com a Alice, que eu senti um pouquinho de raiva. Piscou mais forte agora. Gente, o notebook não vai morrer, mas a internet não pode cair. Eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de raiva de Jó. Porque Porque quando eu li o livro de Jó, a primeira coisa que tu começa a ver ali quando tu vai lendo, é que parece que Jó é meio reclamão. A gente tem essa impressão ali porque tu vê, não sei, são 20 capítulos, devem ser, que é só Jó em monólogos, falando. E muitas vezes se depreciando, muitas vezes numa deprê mesmo, né? Muitos entendem realmente que era uma depressão, né? Mas muitas vezes tu acha até meio exagerado de tão dramático que é. Mas isso porque os livros poéticos são livros dramáticos. Eu coloquei ali que livros poéticos são caracterizados por sua escrita didática, lírica, dramática ou épica. Então a gente tem ali, né, agora que está meio pequenininho para ler, mas eu tenho aqui maior, a gente tem ali a separação, né? Tem o Pentateuco, que são os livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios. A gente tem os livros históricos, eu espero que dê para ler aí na live. E tem ali os livros, que aqui nessa imagem está sapienciais, mas é por causa que eu gostei tanto dessa imagem que eu coloquei ela aqui. E ali tá, livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Eclesiastes ali.
Então, nesse caso, a gente tem ali esses livros poéticos, e vocês podem ver, Salmos, são as canções. O livro de Jó, é esse drama, né, o provérbio, ensinamentos. Então, a maioria das vezes, a gente vai ter com os livros poéticos uma didática um pouquinho mais literal, ou às vezes um pouquinho mais dramatizada, como acontece com as falas que Jó tem. Tu vê que às vezes ele fala de uma forma poética, tanto que a gente vai ver depois, amaldiçoado seja o dia do meu nascimento, porque você vê que ele leva a um extremo da angústia que a gente só encontra em poemas. E uma outra informação que é interessante é que o nome Jó significa hostilizado ou perseguido, o que faz muito sentido com a história dele. Então isso é uma coisa que a gente vê em toda a Bíblia, mas nos livros poéticos a gente vai encontrar com mais facilidade, que esses significados, as coisas têm significado. Então o próprio nome de Jó já diria o que viria a acontecer com ele, né? Isso é bem interessante. Isso. Próximo slide. Vamos lá. Agora a gente tem uma dúvida que acontece com muitas pessoas que leem Jó. Não sei se você chegou a pensar nisso, mas foi a primeira coisa que me passou na minha cabeça e eu fui obrigado a dar uma pesquisada para encontrar base sobre isso. Eu cheguei a me perguntar, enquanto lia, será que a história de Jó seria um poema, tipo uma história ali contada, ou uma história real? Não sei se você já pensou nisso, mas chega a gerar essa dúvida. Por mais que a resposta seja óbvia ali para nós, é uma história real, às vezes pode gerar essa dúvida e num estudo eu acho interessante a gente encontrar ali algumas razões para isso, tá? Antes de qualquer coisa, a gente precisa saber quem foi que escreveu o livro de Jó. O livro de Jó acredita-se ter sido escrito por Moisés. E meio que por conta da época que é passado a história de Jó, então só entende-se que ela foi feita de uma forma de revelação divina. E como a gente tem todo o Pentateuco ali, que foi revelação divina a Moisés, a gente entende que Jó possa ter também encaixar nisso. Mas, além disso, né, nos escritos originais, é muito encontrado traços, como está ali no slide, árabes e egípcios, que dá ali a entender na época que Moisés esteve tanto no Egito como em Midian, os 40 anos que ele passou lá. Então, essa época que ele passou ali, dá a entender essa cultura que ele teve. Ele teve tanto uma cultura egípcia como uma cultura mais árabe, e isso mudava no traço dele. Isso era algo muito presente nos livros do Pentateuco, de Gênesis ali, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômios. A gente encontrava muito esses traços, que daí denota-se muito de Moisés. Então, por isso entende-se que foi feito dele. Mas o que o pessoal fala, não foi Moisés, porque o estilo literário é diferente. Em Gênesis a gente vê, né? Fez um homem, por mais que seja uma revelação divina, a forma de falar, de escrever do autor é marcante. Então, cada autor tem uma forma de escrever. A gente vê os autores hoje em dia, C.S. Lewis, eles têm suas formas de escrever, e tu vai vendo em vários livros, Tolkien, por exemplo, eles têm o seu jeito de escrever, e eles levam isso para todas as suas obras. A mesma coisa é com Moisés. Se for ver ali, o Pentateuco, ele segue um padrão de escrita. A forma de ler, não sei se você já parou para pensar nisso, mas às vezes a gente tem dificuldade de ler alguns livros e outros não. Isso dá muito da forma que ele é escrito. Alguns livros são um pouco mais lentos de ler, alguns livros são mais agitados ali. Isso vai depender tanto da história que está sendo contada, como também de quem escreveu ela. Então, no caso agora aqui de Jó, seria uma visão poética da escrita de Moisés. É assim que se entende, tá? Então, beleza. Moisés escreveu isso por revelação divina. Então, foi uma revelação divina de Deus, dizendo uma história que aconteceu, ou Jó quis contar uma história e escrever um poema? É uma pergunta que tem, e não achem que a pergunta é tão estranha, porque tem muitos estudiosos que estudam sobre isso. Então, essa é uma dúvida realmente bem pertinente para quem estuda mesmo. Mas para a fé cristã, a gente tem como base acreditar que tudo que está na Bíblia, se não é dito que é uma parábola ou uma historinha, a gente tem que entender como fé, como cristão, que isso é uma história real. Então, como fé cristã, a gente entende que Jó aconteceu.
É uma história real, é verídico. Tudo que está ali aconteceu na realidade e Moisés teve essa revelação divina. Deus revelou para Moisés que ele passou para a escrita. Mas caso você não queira ele só se basear nisso e queira algumas provas, a gente pode encontrar algumas provas baseado em personagens bíblicos que citaram Jó. Então, Jó não é citado só no livro dele, ele tem outras passagens que falam sobre ele também. Como, por exemplo, a gente vai encontrar no próximo slide aqui, que é Ezequiel 14:14. Eu separei aqui no slide, já para a gente ler junto, que é Ezequiel 14, do 13 ao 14. Se liguem só. Versículo 13. Filho do homem, suponhamos que o povo de uma terra tivesse pecado contra mim, e eu levasse minha mão para esmagá-la, cortasse seu suprimento de comida e enviasse fome para destruir tanto pessoas como animais. Mesmo Noé, Daniel ou Jó, se Daniel, Noé ou Jó estivessem ali, sua justiça não salvaria ninguém, a não ser que eles mesmos, diz o Senhor soberano. Então aqui está falando, cara, nesse versículo, acho que a câmera desfocou. Dá uma clicadinha ali, Alex. Aí foi. Então aqui Deus está falando nesse texto de Ezequiel, falando que nem se houvesse pessoas como Noé, Daniel e Jó, então aqui ele está citando pessoas reais. Citou Noé, citou Daniel e citou Jó. Então aqui ele está falando sobre pessoas de justiça. Então ele não poderia citar aqui, nem que houvesse alguém como Jó, se Jó não existisse. Então Jó é até citado por Deus aqui, numa profecia, num trecho de Ezequiel. Então o próximo personagem que cita Jó é Tiago, na carta dele. Então é em Tiago 5, do 9 ao 11. Tem aqui também no nosso slide. Vamos ler aqui, Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. Pois vejam, o juiz está à porta. Irmãos, tomem como um exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele? Pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Aqui nesse trecho, o mais importante não é nem que ele cita Jó, mas que ele cita Deus através da história de Jó. Não fazia sentido para Tiago usar uma história fictícia para exemplificar a bondade de Deus. A gente entende que é muito mais fácil que Tiago e Ezequiel soubessem da veracidade da história de Jó do que nós. Eles estavam mais perto, eles tinham a tradição a favor deles que vinha se contando essas histórias. Então, se Tiago citou Jó para exemplificar o poder de Deus, não faz nenhum sentido se essa história for fictícia. Então, aqui é uma prova de que essa história é real. Então a gente pode seguir daqui para frente tranquilo, que não é um poema, não é historinha, é história real. Jó existiu, beleza? Então vamos agora para o nosso primeiro capítulo de Jó, beleza? A gente vai começar aqui para frente agora, uma estudada, versículo por versículo, basicamente, sobre a história de Jó. E já adianto que tem bastante coisa para estudar. Vamos lá. Jó 1, do 1 ao 3. A gente vai ler agora. Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto. Temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Fechou. Foram 3 versículos aqui numa palavra que a gente vai falar bastante tempo agora sobre isso. Primeira coisa, nesse slide aqui eu vou pausar para te alertar de uma coisa, tá? Sempre que alguém for dar um estudo, aqui no culto de quarta ou domingo, e ele trouxer um mapa, cara, tu pode dar beijo e abraço nesse cara porque dá trabalho, mano. Meu Deus, como dá trabalho conseguir mapa, cara. Porque, meu Deus, eu não entendo como tem tanto mapa e quando tu quer uma coisa específica não tem. Aí tu tem que achar 1000 mapas para achar uma coisa e tu vai enchendo informação. Então, gente, aqui eu consegui um mapa, não ficou tão detalhado como eu queria, porque é difícil, mas a gente conseguiu aqui umas informações, tá? Aqui, vamos introduzindo nessa história aqui, a partir de Jó 1, se vocês puderem ver para mim como é que tá o áudio, só para eu ter certeza que não falhou aqui, tá bom?
A gente não sabe exatamente a data e o local onde Jó se passa, mas a gente estima-se ali, pela cultura que é detalhada, que é entre Noé e Abraão. Por quê? Porque nessas gerações ali, é onde era muito mais forte a política de que o sacerdote é o patriarca da casa e é ele que oferece sacrifício pela família. Mais para frente a gente vai começar a ter ali os sacerdotes, ou às vezes uma pessoa responsável por isso. Então nessa época aqui é onde era mais comum essa tradição em que Jó seguia. Então por isso alguns estudiosos entendem que é nessa época. Mas também nada impede de ser bem antes ainda. Pode ser antes de Noé ainda, essa história de Jó. Então, realmente é uma incógnita essa data aí que Jó passa, até porque os povos que passam nessa história, as informações que tem, podem ser desde lá do começo, só não vai ser na época do Jardim do Éden, mas vai ser ali da frente até Abraão. Mas ali o que é mais óbvio ali é que talvez seja de Noé a Abraão, tá? E o local? O local foi a parte que mais deu trabalho de entender. Eu não sei se vocês vão conseguir ver no slide, porque agora aqui no meu tá bem pequenininho. No celular dá para vocês dar zoom. Eu não vou dar zoom aqui na live, porque vai dar bastante trabalho. Mas ali eu marquei de dourado a terra de Edom. Tá? Acho que pelo menos isso dá para ver. Na terra de Edom, ali dentro da terra de Edom, a gente vai encontrar Uz. Uz, que era a terra de Jó. Por conta dos inimigos que enfrentam Jó mais para frente, e pelas informações que a gente vai coletando ali também, a gente entende que Jó está para o lado árabe de Edom. Vocês estão vendo ali que no mapa tem uma separação amarela e uma cinza? Então, para o lado amarelo, a gente vai ter ali a vegetação, Egito, Jerusalém. Para o lado cinza, a gente já está dentro do deserto árabe. Então, entende-se que que Jó, fui de Ló para Noé. Entende-se que Jó estava ali no deserto árabe, próximo ali ao rio que vem do Mar Morto, Mar Vermelho, que vem ali do Mar Vermelho. Então ali, em algumas versões fala que ele tinha uma pastagem bem farta, bem rica. Então, perto do mar seria às vezes o mais interessante. Mas dá-se a entender que ele estava no deserto árabe. Então, devido a isso, deixa eu ver se já é o próximo slide, a gente pode comparar o nosso amigo Jó com um sheik, porque ele era rico e vivia no deserto árabe. Então eu já fiz uma imagem aí para ilustrar o nosso Jó sheik, porque a própria Bíblia nos fala que ele era, na verdade, o homem mais rico de toda aquela região. Então o nosso sheik Jó, vivia ali no deserto. Então vamos avaliar um pouco agora essa riqueza que Jó tinha. Só antes de eu confirmar se, como eu estou olhando já, eu não passei nenhuma informação aqui. Uma informação aqui que eu passei é que por conta dessa localidade que Jó estava... Por conta dessa localidade que Jó estava, há algumas dúvidas em relação à descendência de Jó. Porque se Jó vivia no deserto árabe, era muito provável que ele fosse de descendência árabe. E por conta disso, por conta disso, ele não seria da linhagem de Abraão. Tanto a linhagem anterior como a linhagem posterior. Então entende-se que ele era árabe. Então não vinha ali dele, o que dá a se entender é que ele não teve uma criação baseada em em Deus. Então a fé de Jó, ao que se entende em alguns estudos, isso não é a certeza, tá? Então eu estou passando aqui apenas uma teoria que se tem, que eu acho que enriquece muito a vida de Jó. Então, se vocês quiserem manter essa teoria de que Jó não teve uma criação sobre Deus, mas ele entendia o poder de Deus.
Acontecia ali pelo deserto árabe ter uma certa polarização, várias crenças ali. Então tinha pessoas que queriam em Deus ali. E então Jó poderia ter se convertido a Deus ali. Então a fé dele não veio de o que ele aprendeu com o pai, com a avó, com a mãe, mas às vezes uma coisa que ele mesmo aprendeu a crer. Isso dá uma valorizada na história de Jó, mas não é certeza, é apenas uma teoria de acordo com a localidade que acredita-se que Jó estava. Beleza? Polonização. Então vamos ver aqui a riqueza de Jó. Tá? Botei ali uns boizinhos que a gente já vai ver. A primeira ponto que eu botei ali seria: Jó era nômade? Pois é, essa é uma teoria que tem ali sobre a vida de Jó. Por conta do quê? Ali que a gente vai encontrar na história, há muitos indícios de que Jó tinha essa vida nômade. Primeiramente, os ricos da Arábia, os nobres árabes, era muito comum que eles fossem nômades. Por conta ali do deserto árabe e da seca que havia ali, eles mudavam de localidade e sempre procuravam um local melhor para a sua habitação e poder trabalhar. Então, como eles tinham esse recurso financeiro para poder fazer essas caravanas, era muito comum os nobres realmente transitarem. Até às vezes para evitar conflito com alguma terra e tal. Então eles sempre ficavam migrando. Então, por conta da riqueza de Jó e aonde ele vivia, o contexto histórico da linhagem dele, era comum que ele fosse nômade. Mas ainda a gente vamos olhar alguns outros critérios que a gente vê ali no versículo. Qual versículo que fala ali? É o versículo 3. Ele fala ali que nesse versículo 3, vocês vê, foi a primeira coisa que eu procurei quando eu li a primeira vez, que seriam as casas. Não fala quantas terras e nem quantas casas. Era muito comum falar de riqueza no Antigo Testamento, falar ele tinha tantos, o vale inteiro de tal lugar, ele tinha toda a colina de tal lugar. Em nenhum momento fala isso. E isso gera uma dúvida. Então, será que ele tinha terras? Será que ele tinha uma casa? E isso leva muito forte a teoria de que ele poderia ser realmente um nômade. O que reforça muito mais ainda, ele tinha 3.000 camelos. Vocês vão ver ali que em relação aos outros animais que ele tem, camelo é o que ele mais tinha. O que dá a entender que ele fazia de fato essas caravanas de mudança de local. Então eles colocavam nos camelos para carregar às vezes as tendas, carregar os funcionários, e todo mundo fazia uma caravana para o próximo local que ele se hospedaria. Então eles levam de camelo. Eles são conhecidos, popularmente é conhecido por fazer longas caminhadas, não precisar de tanta água. Então eles vão longe, né? Então os camelos iam à frente, montavam a próxima tenda que eles iam morar e ali assentavam o acampamento, enquanto isso estava chegando o restante das coisas. Aí o próximo seria 500 jumentas. As jumentas, elas são uma opção, não dizer gourmet, mas uma opção, um pouco mais caro, mas é uma opção de leite, sem ter que alimentar tanto uma vaca e também sem a lentidão de uma vaca. Pensa numa vaca morando no deserto. Se ela tem que pastar com tanta frequência para poder realmente ter ali carne e leite, viver no deserto não seria interessante para ela. E para fazer essas caravanas que teoricamente Jó fazia, uma vaca faria em muito mais tempo do que uma jumenta. Então entende-se ali que para ter o leite, Jó tinha 500 jumentas. E era muito mais fácil de transportar, pessoas podiam subir na jumenta, fazer o caminho ali. Então era mais fácil. E aí tem uma outra informação ali, que Jó tinha 500 juntas de bois. Então juntas, e aí é o que está na imagem ali, juntas é 2 bois. Uma junta de boi é 2 bois unidos ali pelo aquele jugo. Então, agora vem aquela frase que a gente, não sei se vocês já ouviram falar, que a Bíblia fala que a gente não pode ter jugo desigual. Então, em outros estudos aqui, meu pai já falou disso algumas vezes,
fala que o jugo desigual, que a Bíblia fala que nós cristãos não podemos ter, seria esse negócio, né, de um boi grande com um boi pequeno, um boi com um jumento. Então a Bíblia fala que nós cristãos não podemos aceitar o jugo desigual. Eu estou meio que abrindo uma vertente que eu vou falar sobre isso, de muitas vezes esse negócio que às vezes é comum, eu vou fazer uma sociedade, uma empresa. Eu sou cristão com o meu colega de trabalho que não é. A Bíblia não recomenda e até não aconselha realmente isso. Porque você ter uma parceria com alguém que não tem as mesmas crenças que você, não ter a mesma fé ao mesmo Deus que você tem, isso tende a dar ruim. Então isso seria o jugo ali, né? O jugo desigual. E o jugo é o que está no nosso boizinho ali. Você vê dois boizinhos com a mesma força, mesmo tamanho, até a mesma cor. Então eles estão ali, dois boizinhos, levando suas juntas. E para que serve, né, as juntas de boi? As juntas de boi, se Jó tinha juntas de boi, peraí, calma. Outra página. Aqui. Se Jó tinha juntas de boi, entende-se, é o lógico, que ele arava a terra, porque é para isso que as juntas de boi servem. Essa madeira que está com eles aí, levava atrás, às vezes carroça, mas muitas vezes o arado, que era até hoje ainda é usado o arado, né? Mas é um monte de ferros assim, que no chão iam arando a terra, e era com esses bois. Então se Jó deixa claro ali que ele tinha 500 juntas de bois, a gente pode deduzir que Jó vivia realmente do cultivo. Então ele realmente fazia ali as plantações e tal. E isso explica a migração dele de um lado para o outro. Que poderia ser, então, porque ele às vezes pegava aqui nesse local, é apropriado para tal plantação, ele fazia a plantação, a colheita, migrava para um outro local, fazia uma nova plantação, uma nova colheita e migrava para outro local. E isso são as provas que a gente tem que Jó poderia ser nômade. Então aí uma informação, porque na hora que vocês forem ler ali o livro, ter essas informações na cabeça agrega bastante. Eu confesso que quando tu vai pegando essas informações, tu lê o livro com outra ótica. Às vezes tu vê ali Jó perdendo tudo, mas às vezes Jó já ser rico, beleza? Aí a gente sabe agora que ele é o homem mais rico da terra, e agora a gente sabe que ele vivia do arado, então se ele perdeu todos os animais, então ele não tinha mais como fazer dinheiro, e se ele era nômade e ele perdeu ali as tendas, então ele realmente não tinha onde morar. Então a gente vai pegando ali algumas informações que vão mudando a forma que a gente vai vendo o livro. Mas ele é nômade? Não sabemos. Tem mais uma prova que ele possa não ser nômade agora. E isso está em Jó 1:19. A gente vai pular um pouquinho só para ver essa informação, mas a gente já volta, tá? Eu vou pegar Jó 1:19 aqui que eu não separei polarização. Obrigado, Meire. Que lindo, está falando devagar. Jó 1:19. Tá, então aqui, ó. Vou ler para vocês Jó 1:19, tá? E aqui é mais para frente quando Jó começa as tribulações dele, tá? Quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e foi o único que escapou. Então o fato daqui da Bíblia deixar claro que o vento derrubou os 4 cantos de uma casa, dá-se a entender que havia uma casa. E os 4 cantos já diz que não é uma tenda, porque os 4 cantos ali, que ali foi a morte dos filhos dele, né? Então a casa caiu sobre eles e matou eles, né? Se fosse uma tenda, não mataria. Quem sabe sufocado, mas não mataria. E, claro, pode dizer, era uma tenda de 4 cantos, 4 hastes nas pontas. Fazia ali, mas não era o padrão da época. Então fica-se meio que na dúvida, né? Quem sabe ali as tendas árabes eram diferentes. Não, essa informação a gente já não tem. Mas fica aí essas duas informações que você pode sempre ponderar e saber que elas são teorias, né? Vamos para o próximo.
Aqui, vamos lá, vamos continuar. Jó 1:4. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Só um momento, pessoal. Bora. Então aqui está falando sobre os filhos de Jó e as suas festas, né? Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu tinha quase certeza, tá? Que os filhos de Jó eram do tipo festeiro. Ah, eles saíam para festejar com vinho e tal. Eu pensava isso. Então eu pensava, nossa, o Jó tinha que oferecer um sacrifício para todos eles, em todas as festas. Mano, que empenho, porque os caras devem festejar, e além da Bíblia diz, no seu dia, né? Então fala, então eles tinham um dia de festejar, então, eu sou a quinta, o outro é a sexta. Cada um tinha o seu dia de festejar e fazer suas festinhas. O que faz sentido, né? Eles eram filhos de um sheik, então eles tinham dinheiro, querer fazer festinha era bem comum, né? E é isso que eu pensava. Mas não. Se a gente fosse olhar para Jó 3:1, que já botei ali para nós, ó, por fim Jó falou e amaldiçoou o dia de seu nascimento. Em outras passagens fala amaldiçoou o seu dia. E isso dá a entender que seu dia significa aniversário. Então, essas festas dos filhos de Jó, cada um no seu dia, eram seus aniversários. Então, as festas que os filhos faziam eram suas festas de aniversário. Então, uma vez por ano, eles faziam uma festa. E só cai por terra a teoria de que eles eram festeiros, que eles eram baladeiros e tal. E para melhorar ainda para o lado dos filhos de Jó, a Bíblia deixa claro ali que eles chamavam as suas irmãs. E para eles chamar as suas irmãs, se entende que era uma festa familiar. Porque essas festas de aniversário de homens, normalmente elas eram regadas à bebida e às vezes à prostituição. E quando as irmãs iam a essas festas, ele já deixa claro que não havia isso. Era algo familiar. Quer dizer, as irmãs nunca vão nessas festas masculinas. Nesse caso, elas foram. Então mostra a família de Jó como uma família unida. Uma família que mora junto, uma família que faz as coisas junto. E os filhos de Jó como pessoas íntegras também, assim como Jó. E isso melhora para o lado deles. Pontos para os filhos de Jó. Deixa eu só conferir aqui tudo certo. E fechou. Então vamos para o próximo slide aqui. Jó 1:5. Vamos lá. Versículo maiorzinho. Quando terminavam esses dias de festa, Jó mandava chamar seus filhos, a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã, bem cedo, e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. E agora fica a dúvida, né? Porque essa tradição de sacrifício não é coisa de Jó, não é uma novidade dele. A gente já vê isso vir acontecendo. Noé fez isso após sair da arca, de Caim e Abel faziam isso. Como não se sabe se a história de Jó é antes ou depois de Levítico, não se sabe se ainda se já tinha a ordenança do sacrifício, mas provavelmente não. Mas a cultura de prestar sacrifício a Deus já existia. Ali eu botei o desenho de Caim e Abel e de Noé fazendo o seu sacrifício ali, lá no vulcãozinho. E aí uma dúvida que eu ficava, que eu até falei agora há pouco, era que, Jó dava um sacrifício para cada festa. Beleza, é aniversário, mas é um aniversário para cada filho? É força de sacrifício? Então ele tinha que ter muita coisa. Então, isso mostra muita riqueza de Jó. Mas não, porque o versículo ali, ele se refere ali no original, quando a gente for pegar as traduções, ele fala esses dias de festa. Tem uma tradução que fala revezamento dos dias de banquete. É uma tradução que fala isso. Se alguém assim tiver assim na Bíblia, pode comentar ali no grupo.
Esse revezamento dos dias de banquete se trata de cada aniversário. Então, todos os aniversários juntos formavam os dias de banquete. Então, Jó entregava um sacrifício após todos os aniversários. Então, o filho, a filha, o filho, o filho, a filha, a mulher, o filho, todo mundo fez aniversário. No final do ano, ele pegava e fazia um sacrifício por cada filho. E é assim que funcionava. Então, não pense que Jó é ali, acabou a festa, no final da festa, Jó ia lá e fazia um sacrifício. Acabou outra festa, Jó ia lá e fazia um sacrifício. Não, o que se entende pela tradução do original dessa passagem é que era um sacrifício por ano, que era o habitual. Mais pra frente ali em Levítico a gente vai ver. E em Levítico, eu acho que eu separei aqui, não. Em Levítico 16, 12, 13, a gente vê essas ordenanças. E no versículo 34 de Levítico 16, eu não separei esse versículo no slide também, mas eu vou ler para vocês aqui. Se vocês quiserem, podem botar aí também. É Levítico 16, 34. Em Levítico está aqui, ó, e isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação de seus filhos de Israel, de todos os seus pecados, uma vez no ano. Então, não se sabe então se realmente a história de Jó se passa depois de Levítico. Nas ordens dos livros mas nem sempre é assim que as coisas passam, né, na Bíblia. Então, a gente tem ali que Jó fazia esse sacrifício uma vez por ano, por expiação a todos os pecados de todos os filhos que ele tinha. Próximo slide. Olha só o nosso ideia. Por qual motivo era o sacrifício? Jó fala que eles poderiam ter amaldiçoado a Deus em seu coração. E aí a parte que agora a gente vai entrar numa coisa que explodiu minha cabeça de uma forma que tem... Agora, depois que tu entender isso, vai ler muito versículo de uma forma diferente. Quando eu compartilhei com o pai, ele já encontrou um outro versículo que falava uma coisa parecida também. Então a gente já foi encontrando aí possíveis teorias. Peraí que tá mergulhando aqui. Peraí. Pronto, agora tá no meio. Então a gente vai encontrar aqui, amaldiçoado. Essa palavra, então agora é a hora que eu vou ter que explicar bem aqui para não ficar confuso, tá? Essa palavra amaldiçoar, no original hebraico, é a palavra barat, tá ali, barat, que ela quer dizer abençoar. Então agora vê como não faz sentido a palavra barat, que significa abençoar, ser usado na frase abençoar, abençoando Deus do coração. Aqui a tradução traduziu pra gente como amaldiçoar. Então a tradução estaria errada por isso? Não. Porque na língua hebraica, a palavra barat era usada por os dois significados. Tanto para abençoar... eu botei. Então, eita, agora confundiu a cabeça. E o nosso D é ali confuso. Quem não tem essa figurinha pode impedir que eu tenha essa figurinha. A palavra barat, a tradução mais adequada para ela seria ajoelhar-se. Porque ela tem um significado meio amplo. É basicamente assim, ó. Eu vou explicar para vocês da forma que eu entendi. É como se você tivesse um poder. O poder de barat, o poder de abençoar, o poder de ajoelhar-se. E com esse poder, eu posso abençoar a vida do Alex. Mas eu também posso barat a vida do Alex para que ele, ele fique careca. Eu não vou barat ele para isso. Eu vou barat ele para ele ter uma família linda, um cabelão comprido, uma barba cheia. Eu quero barat ele para isso. Mas eu posso barat para qualquer coisa. Então, nesse caso aqui, eu vou ajoelhar-me e o ajoelhar tem o poder. Quando eu me ajoelho, eu vou ali usar o poder que eu tenho ali. Vou abençoar. Vou abençoar ali, como era muito comum ali, os pais abençoarem os filhos, darem a bênção, né? Então eu vou abençoar o meu filho. E aí como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber quando é que é amaldiçoar, quando é que é abençoar? Isso vai pelo contexto da palavra. Então se foi assim, e Asaf barat Alex para que ele ficasse calvo. Então a tradução ficaria, então Asaf amaldiçoou Alex para que ele ficasse calvo. Mas se falasse, então, Asaf barat Alex
para que ele tivesse uma barba estilosa. Então, Asaf abençoou Alex para que ele tivesse uma barba estilosa. Então, essa seria a tradução. Então, ali a gente entende que, então, e aí no dicionário, ele traz essa reflexão, que para os hebreus, amaldiçoar, não existe essa palavra, amaldiçoar. Amaldiçoar é a deturpação de abençoar. Então, para ele só existe abençoar, mas tu pode abençoar por bem e abençoar por mal. Tu pode barate por bem e barate por mal. A gente aqui tem essa palavra, a palavra amaldiçoar. Eles não têm, eles têm barate. Então, amaldiçoar é o barate corrompido. Então eu vou pegar essa bênção que eu posso dar e vou corromper. Então, no caso ali, o contrário de abençoar, de dar bênçãos, seria deixar de dar a bênção, de não dar a bênção. Entende o que eu estou falando? Então, essa tradução amaldiçoar a Deus, ela, para esse contexto aqui, ela significa não dar graças a Deus, não dar glória a Deus. E olha como isso é profundo, irmãos, porque Jó se preocupava como que seus filhos, nas suas festas, não dessem graças a Deus, não dessem glórias a Deus. Isso é muito profundo. É muito banal, é muito simplista a gente dizer que esse versículo quer dizer que eles amaldiçoaram a Deus. Então, Deus, tu é feio. Não faz sentido isso. Eles não falaram palavras para amaldiçoar a Deus. O que Jó temia é que em algum momento eles esquecessem de Deus. E eles fizessem as coisas para o seu próprio prazer. Que eles bebessem ao ponto de se embriagar e esquecer que eles tinham um Deus. Que eles fossem aproveitar a festa deles, que eles fossem comer, que eles fossem festejar e esquecer de fazer isso tudo para a honra e glória de Deus. E vejam, gente, que amaldiçoar, abençoar, eles estavam deixando de glorificar Deus. Próximo. Então, a preocupação de Jó ia muito além das atitudes deles. Era muito além do que eles iam fazer. O momento de medo de Jó era o que estava dentro do coração dos filhos dele. E isso enriquece muito a história. A gente vai ver mais para frente ali, daqui a pouco, outros contextos que essa passagem, essa palavra também entra. Mas isso muda muita coisa. Porque Jó, ele tinha uma preocupação extrema, um temor por Deus extremo, ao ponto dele temer o que passava no coração dos filhos dele. E eu botei aqui agora para nós refletirmos. E nós, em relação a isso? Nós temos o temor que Ló tinha. Jó. Eu até botei no slide de Ló. Nós temos o temor que Jó tinha. A gente tem muito orgulho de dizer que a gente foge do pecado. Não, hoje eu consegui vencer, hoje eu não caí nesse pecado, hoje eu consegui vencer, hoje eu não menti, hoje eu não... A gente se orgulha em dizer esses pecados, mas como é que está o nosso coração com isso tudo? Será que com as coisas que a gente faz, a gente tem dado graças a Deus, a gente tem dado glórias a Deus, a gente tem vivido para os nossos próprios prazeres, vivido com a força do nosso braço, ou vivido para nós mesmos, para o enriquecimento pessoal nosso? Coloquei aqui alguns exemplos. Dinheiro, carreira, amigos, fama, tudo para nós mesmos. Cara, nosso dinheiro é para Deus. A Bíblia fala que a gente tem que dar tudo a Ele, porque é dele. Foi Ele que nos deu, então para Ele que nós desenvolvemos. Jó vai falar isso mais para frente. A nossa carreira, ela tem que ser para dar graças a Deus. A gente em nenhum momento pode achar que a gente está construindo o nosso futuro para nós sermos engrandecidos, para que nós chegamos em algum lugar. Não. Aqui fala também os amigos. Eu botei exemplo dos amigos. A gente às vezes faz amigos para que a gente esteja cercado de várias pessoas, para que a gente seja popular, para que a gente tenha amigos, para que onde a gente vai a gente seja conhecido, mas não é para isso que nós fazemos amigos nessa terra. A gente faz amigos nessa terra para propagar o amor de Cristo. E é esse o medo que nós temos que ter. Nós temos que ter medo de achar que a gente está em um local pela gente mesmo. Mano, se tu estás na tua escola e Deus te deu a bênção de ter um amigo ao teu lado, um colega para estar ali contigo, não sei quantas pessoas tem na tua turma, essas pessoas, elas são responsabilidades tuas de levar a glória de Deus para essas pessoas.
E em nenhum momento tu pode deixar de dar graças a Deus. Em nenhum momento as atitudes elas podem parar de denotar que tu és um servo de Cristo. Cadê o temor de Jó nas nossas vidas, irmãos, de ter medo de perder essa essência? Tu estás no teu trabalho, os teus colegas de trabalho, os teus parceiros ali, eles têm que entender que você é um servo de Cristo e através das suas atitudes você dá graças a Deus. E por último ali, fama, que engloba tudo isso. Às vezes a gente querer engrandecer o nosso eu, e isso vai além das coisas terrenas, mas às vezes vai até aqui na igreja. Às vezes a gente toca, a gente serve, a gente faz alguma coisa para o nosso próprio ego, para engrandecer o nosso próprio nome. Mano, quem prega aqui, vou dizer, eu não estou pregando aqui para engrandecer o nome do Asaf. O meu pai não prega aqui para engrandecer o nome do pastor Roberto, pastor da igreja Comunidade Amar, que a Comunidade Amar fica conhecida pelas igrejas, pelas nações. Todos saberão quem é a Comunidade Amar. Não é para isso, é para a glória de Deus. Porque nós tememos que em algum momento em nosso coração a gente pense que isso é para nós. Mano, se tu serve a Cristo em algum momento, mano, se passar na tua cabeça que você quer glória sobre isso, que você quer que as pessoas vejam o que estás fazendo, que as pessoas querem, que você espera que elas te deem honra sobre aquilo, tenha o temor de Jó agora na tua vida para entender que isso está errado. A nossa vida ela tem que servir para dar graças a Deus, para engrandecer o nome de Cristo, para que o nome dele seja glorificado através de nós. E é para isso que Jó entregava o sacrifício todo ano, por medo de que em algum momento os seus filhos tenham esquecido, no íntimo do coração deles, de que Deus estava à frente de tudo. E por último... Bate. Isso. Barat é o bate. Isso. E para finalizar aqui, já falta 3 minutos, eu coloquei uma frase aqui, né? Que é: seja como Jó e tema esquecer de Deus no íntimo do seu coração. Não é um exemplo fútil que a gente dá aqui. Não é um exemplo de uma pessoa falha que a gente vai dar aqui. Claro, Jó teve seus erros, a gente vai ver mais para frente que ele teve erros também. Mas a gente vai ver um exemplo de um cara que até o fim da sua vida ele foi fiel a Cristo. Então, como eu ouço do meu pai o tempo todo, meu pai ele me ensina as coisas com base no testemunho de vida dele. Eu vejo o que ele fez, eu vejo o que deu certo, com base nisso eu tenho confiança que eu posso seguir o que ele vai falar. Então, com base no que a gente vê na vida de Jó, tudo que ele viveu na vida dele, tudo que ele passou, a gente pode olhar para Jó e falar, tá, se ele está falando, é porque está certo. É porque ele tem uma base ali. Então, cara, vamos seguir o exemplo de Jó. Vamos seguir o exemplo de Jó e temer esquecer de Cristo no íntimo do nosso coração.